meus amigos, como vão? Tudo bem? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, da área específica de História. Estou aqui trabalhando com vocês nesse projeto, que é o projeto da resolução comentada de provas do Enem, para aprimorar seus trabalhos para o Enem, para os vestibulares que você venha a optar. Sabendo que esse projeto aqui, incluindo essas resoluções, inclui também as aulas, as teorias que iremos fazer em cima dessas questões. Porque, além de fazer questão, a gente apresenta também as teorias e as dicas ligados ao assunto da questão. Entenderam? Eu agora vou aqui fazer uma questão, que é a questão do vestibular, não, né? Do Enem de 2019, não deixa de ser um vestibular, mas tradicionalmente nós só chamamos de Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e este Enem de 2019, eu selecionei umas questões ligadas à minha área, onde eu vou fazer agora a questão de número 86. Eu quero que você me acompanhe na resolução dessa questão. Por favor, olha só. A ocasião fez o ladrão. Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quanto roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Entenda bem a história que eu vou lhe contar para você entender bem essa situação de questão, que é uma questão extremamente importante e que vai falar sobre Idade Moderna, história geral, portanto, e principalmente sobre o tema grandes navegações. Vamos aqui conversar sobre isso. Vamos lá? Vamos lá. Quando eu falo de grandes navegações, eu falo de um processo comercial, certo? Aí você diz, eu não me lembrava disso não, pois tem que falar. Eu estava falando de uma Europa, eu tenho que falar de uma Europa que estava em transição. Ela tinha saído do período medievalesco, onde a base econômica era o feudalismo, para começar agora um período capitalista moderno. Para fazer isso, para fazer comércio, para entrar no capitalismo, ela precisa de mercadorias. E em uma Europa feudal, ou pelo menos saindo de um feudalismo, pouco tinha mercadorias para desenvolver comércio. Então, a Europa, alguns países da Europa, tinham o costume de ir até regiões que tinham abundância de mercadorias, para, conseguindo essas mercadorias, é claro, é óbvio, fazer as suas negociações. As negociações que eram feitas, as condições de negociação que eram feitas, eram mais ou menos assim. O cara pegava ali aquele circuito marítimo do Mediterrâneo e até o Oriente, pegava mercadoria, fazia alguns escambos e trazia para a Europa. Isto era o processo das grandes navegações. Quem fazia principalmente isso era a Itália. Aí você diz, não, isso não é grande navegação, não. A grande navegação não foi feita pela Itália. Foi! A Itália fez as grandes navegações. Ela fez grandes navegações tão soberbamente que ela trancou uma Mediterrânea, era só dela. Só dela. Só quem tinha e conseguia especiarias na Europa era a Itália. Na verdade, as cidades italianas, podemos chamar assim. Então, no final das contas, observe o que aconteceu. A Itália, dominando o mercado oriental das especiarias, levava a mercadoria para a Europa, vendia ao preço que queria, dominando o mar Mediterrâneo. O mar era melhor, o mar era mais rápido, o mar era mais seguro. Acredite, as estradas eram horríveis quando existiam. Existiam muitos assaltos, muitos conflitos realmente entre pessoas indo por terra. Era melhor ir por mar. Mas só que as coisas foram mudando. Querendo acabar com esse monopólio italiano, Portugal foi para cima. Portugal resolveu, principalmente pela sua posição geográfica favorável, também ir para o mar. Enquanto a Itália ia pelo Mediterrâneo, Portugal foi seguindo pela costa ocidental africana. Ele foi pelo Mar Tenebroso, hoje em dia chamado Oceano Atlântico. E quantos descobrimentos? Porque as grandes navegações geram grandes descobrimentos. Aí, possivelmente, é um momento que eu preciso lhe esclarecer. Como Portugal vai descobrir um novo caminho para as Índias, para muitos historiadores, aí é que é o momento das grandes navegações. Entenderam?
Então você acaba notando que o processo das grandes navegações acabam realmente sendo principalmente com Portugal e depois com a Espanha. Então vamos lá. Itália começou. Portugal encontrou um outro caminho. A Espanha também fez o mesmo. Por sinal, a Espanha descobriu a América. O eixo econômico mudou do Mediterrâneo para o Atlântico. Enquanto isso, desculpa a expressão, alguns países estavam chupando o dedo. O que é o chupar o dedo? Nessa expressão que eu utilizei, quem sabe não tão assim apropriada. Chupar o dedo é uma expressão antiga que quer dizer o cara que estava a ver navios, o cara que não conseguia mais nada, o cara que simplesmente não tinha conseguido atingir sua meta. O ficar chupando o dedo é entristecer-se. Os outros estavam ficando ricos e ele não ficava. Então, alguns países resolveram usar outras táticas. Como é que Portugal, Itália, Espanha ganharam dinheiro? Trabalhando, persistindo, procurando um novo caminho, investindo. Isso faz com que a pessoa ganhe dinheiro? Trabalhar dignifica o homem? Sim, trabalhar dignifica o homem. Mas roubar enriquece também. Aí você diz, pelo amor de Deus, que homem louco! Ele está dizendo que roubar faz bem? Não, eu não estou dizendo que roubar faz bem. Eu estou dizendo que roubar enriquece. Nós temos leis que indicam que o roubo é um crime. Então, quem rouba é contra a lei, é um criminoso. Mas vai dizer isso para a Inglaterra doida por dinheiro? Vai dizer isso para a França? Vai dizer isso para a Holanda, que estavam vendo Portugal e a Espanha prosperarem e a inveja lhe corrompia, lhe consumia e eles tinham que se envolver de outra maneira. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a contratar piratas, ladrões dos sete mares, e esses contratos que eles faziam transformavam esses piratas em corsários, que eram exatamente navegadores pagos pelos seus governos dos seus respectivos países. É isso que vai acontecer. Francis Drake é um pirata, mas roubava para a rainha, então ele é um corsário. Bom, ninguém sabia disso? Não. Como saber disso? A rainha cobertava tudo. E aí, roubando dos outros, a Inglaterra começou a ficar rica, e a Inglaterra começou a ficar a mais importante nação do mundo. Ganhou tanto dinheiro roubando, que foi a base da Revolução Industrial no século XVIII. Mas isso é outro assunto. Vamos ler de novo o enunciado da nossa questão. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para opção A. Marcar aqui, vamos lá? Opção A. Restabelecer o crescimento da economia mercantil. Restabelecer crescimento de quê? A Inglaterra não tinha nem crescido. Se eu tivesse que restabelecer alguma coisa, é porque em um determinado momento essa economia havia sido grande. Então, ela cresceu, decresceu e vai crescer de novo? Não, ela nem cresceu ainda. Quem cresceu foi Portugal. Quem cresceu foi a Espanha. Então a opção A está errada, porque ela não restabeleceu esse crescimento. Opção B. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Opa, olha aí, a Espanha descobre a América, certo? A Espanha descobre a América e depois divide a América com Portugal, certo? Cria-se o Tratado de Tordesilhas, certo? E aí, só quem manda na Espanha, só quem manda na América, só quem manda no mundo é Portugal e Espanha. Um rei francês chega a dizer, cadê o testamento do Adão para dizer que esse mundo só pode ser dividido por Portugal e Espanha? Francisco I disse isso, rei francês. Então, no final das contas, eles queriam também França, Inglaterra, Holanda, partes de uma América que só tinha dois donos. Por isso, tanta voracidade em roubar para conseguir isso, sem dúvida nenhuma. Opção C, legalizar a ocupação de possessões ibéricas. Não, ele não queria legalizar possessões ibéricas. Ele queria era combater as possessões ibéricas. Então, o item está falso. Item D, ganhar a adesão das potências europeias. Não. Cada um por si. Ele não queria ficar rico e todo mundo ficar rico, não. Ele queria ficar rico só. Típico do capitalismo. Opção D, errada. E a opção E, fortalecer as rotas do comércio marítimo. Não, só se fosse para ele. Não as rotas, só a rota dele. Se fosse fortalecer as rotas do comércio marítimo inglês, estaria correto. Mas aí, se é para todo mundo, não vale. Por isso, a questão 86 tem como gabarito a B de bola. Observaram como estudar é maravilhoso?
Observaram como estudar lhe deixa forte, tranquilo para fazer os desafios da prova? Pois treine. Nosso projeto está aqui para fazer isso, para deixar você habilitado a acertar na prova do Enem. Para a questão 86, é B de bola. Para você, sucesso! Até a próxima!